Fala, meus amigos, eu sou Paulo Portinho e hoje é dia de discordar do queridíssimo Paulo Guedes. Eu vou mostrar para vocês porque, que, na minha opinião, a CPMF, num momento como agora, 2020, não faz mais nenhum sentido. Me acompanha. Então, pessoal, vou contar uma historinha. Aconteceu uma coisa recente nessa semana com o WhatsApp, com o sistema de pagamentos da Cielo, etc. Mas antes disso, eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo em 2005. Em 2005, eu comprava instrumento musical fora do Brasil e tinha dificuldade de enviar dinheiro. Aí eu descobri o PayPal, isso em 2005, são 15 anos. Eu descobri o PayPal e comecei a fazer os envios por PayPal. Tá? Não tinha muito, as lojas não aceitavam o cartão de crédito internacional, era uma dificuldade. Eu descobri o PayPal, fiz o cadastro, paguei tudo normal, direitinho, foi descontado no meu cartão de crédito, beleza. Teve um dia que eu ganhei um rebate. Rebate é tipo um desconto que os caras devolvem para você em dinheiro, né, nos Estados Unidos. Comprei uma guitarra e me deram um rebate de $150. Esses $150 foi para minha conta no PayPal. E ficou na minha conta do PayPal como se eu tivesse uma conta em dólar por, sei lá, 6, 8 meses. Até que o Banco Central descobriu que isso podia, não descobriu por mim, descobriu porque certamente o Brasil inteiro fazia isso. E a gente não pode ter conta em dólar, né? E assim, eu não tinha nem noção de que isso era um problema, né? 2005. Aí eu deixei o dinheiro lá, o Banco Central descobriu, ele criou uma norma, né? Uma regulação, é o papel dele, para que todo o dinheiro que fosse revertido, todo pagamento que fosse feito em dólar, ele automaticamente entrasse convertido como crédito no nosso cartão de crédito, tá? Então, assim, durante alguns meses, eu, brasileiro, em 2005, tive uma conta em dólar. Tá? E óbvio, o Banco Central descobriu, etc., ele foi fazendo isso. Recentemente, agora, a gente teve um sistema de pagamento criado pelo WhatsApp. Né? E, inclusive com uma empresa grande, se não me engano a Cielo estava envolvido nisso, eu não acompanhei muito isso em detalhes. E esse sistema de pagamentos ele foi bloqueado, se não me engano, na semana passada ou essa semana pelo Banco Central, para que ele pudesse entender se tá dentro das regras ou não está. O que essas duas histórias que eu estou contando para vocês têm a ver com a inviabilidade, no meu entendimento, de uma CPMF agora? A CPMF, eu não sei se todo mundo passou por isso, deve ter gente jovem que não passou. A CPMF era vou dar fazer uma analogia que talvez faça sentido. A CPMF era como se fosse uma placa de gordura numa artéria, sabe? Ela dificulta o movimento de dinheiro. Você ficava assim, pô, eu vou mandar dinheiro para minha mulher fazer compra, eu vou pagar 0,38%, sabe? E, assim, 0,38% na época era pouco, porque você tinha uma taxa de juros de 15, 19, 26%. Agora, a taxa de juros hoje, por ano, daria uma taxa mensal de 0,16%. Quer dizer, significa que a CPMF na antiga, que era 0,38, seria o dobro de um retorno de uma poupança. Quer dizer, a situação é mais grave, mas naquela época já era desagradável. Você tem que pagar, e você não entendia, a gente entende a questão de pagar imposto quando tem alguma geração que faz sentido, né? Mas nesse caso a geração era só transferir dinheiro. O que é meu passa para minha esposa para fazer compra no mercado, ou o que é dela passa para mim, entendeu? Então a gente ficou... É um imposto ruim, imposto que não faz muito sentido. Porém, ele tem um problema maior agora. Quem é mais antigo ainda deve lembrar na época do Collor, quando o Collor tomou a poupança de todo mundo, ninguém tinha liquidez, ninguém tinha dinheiro. Se não me engano, a Souza Cruz criou na época um sistema financeiro paralelo. Tem um monte de cooperativa no Brasil, de crédito, que tem sistema financeiro paralelo. Tem cidades com sistema financeiro paralelo. Mas isso é tudo caro, isso era tudo complicado. Ter um sistema financeiro paralelo significa você ter um livro-razão, acho que é Ledger, se não me engano, pronto. Quer dizer, significa que todos os registros têm que ter segurança de que vão estar certos, né? Isso era caro, isso era difícil. Você só conseguia que alguma autoridade central ou que alguém com muito dinheiro, como a Souza Cruz, por exemplo, fizesse isso. Só que isso acabou. Acabou com as criptomoedas. Acabou com blockchain. Isso acabou com Bitcoin. Sabe? As pessoas conseguem criar sistemas
É só para você entender o que é um sistema de troca, né? Significa que se eu mandei dinheiro para você, fica registrado e está garantido que está registrado. Isso é complicado, isso é uma contabilidade complicada. É caríssimo para os bancos. Tá? A cartório, por exemplo, o que é o cartório? Eu fiz uma venda do imóvel, ficou registrado o nome da pessoa, aquilo ali tem um valor enorme. Hoje os cartórios estão usando blockchain. Por quê? Porque o blockchain garante que aquele registro está correto. Né? Então hoje você consegue, com um valor baixíssimo, criar um sistema monetário paralelo. Já existiam sistemas monetários paralelos. Se você tiver o PayPal, você tem um sistema monetário paralelo. Pensa no Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre tem um mercado pago. Se você, por exemplo, é uma pessoa que faz muita compra e venda no Mercado Livre, você vai receber, por exemplo, uma venda que você fez, você vendeu uma guitarra, como por exemplo, de vez em quando eu vendi, sei lá, 10 mil reais numa guitarra top, boa pra caramba. Aquele dinheiro, se você vai comprar uma outra coisa no Mercado Livre, você deixa ele lá, você não tira para o banco. Esse dinheiro não está na CPMF. Não é? E se você vender, depois comprar outro e vender e comprar, se você deixar o dinheiro no ambiente do Mercado Livre, no ambiente do Mercado Pago, no ambiente do PayPal, no ambiente de algum sistema monetário ou de pagamentos, sistema de pagamentos, na verdade, né, que você criou fora dali, como é que o governo vai olhar isso? Né? Como é que será que o governo vai ter que fiscalizar cada pequeno sistema monetário que as pessoas criaram? Sabe? Então, o meu problema com a CPMF, isso que eu passo pro Guedes ou para quem for da equipe econômica dele, para ele entender a minha objeção, é que se a gente criar uma CPMF, e quanto mais alta a CPMF, pior, quer dizer, se você tiver a gente está falando de juros de 2,25% ao ano. Uma CPMF de 0,38, uma CPMF de 0,8, eu ouvi falar que entre 0,8 e 1,6 a gente conseguiria tirar o pagamento de imposto sobre folha de pagamento. Se você estiver falando de 1,6 ao ano, você está falando de uma rentabilidade real, depois do imposto de renda, praticamente de um ano de um investimento de curto prazo. É alto. Por quê? Porque é um imposto sobre transação. Então, o que acontece é que se você coloca uma alíquota alta, as pessoas vão ser estimuladas a não transacionar o dinheiro pelo ambiente que conta isso. E a quantidade de ambientes que não contam isso é monumental. Sabe, você pode transacionar dinheiro no Mercado Livre, no Mercado Pago, no PayPal, no PicPay, e assim, PagSeguro. Você pode transacionar essa grana sem que o Banco Central saiba, sem que o governo saiba. Eu recebi um dinheirinho de alguém e faço uma outra compra. Essa transação que seria taxada pela CPMF não vai ser mais. Aí você me diz, mas o governo consegue saber. Mas o governo consegue fiscalizar. Mas o governo consegue meter o dedo dele. Aí é que eu te falo, esse é o papel de um governo? Esse é o papel de um governo liberal? Esse é o papel de um governo que pressupõe o empreendimento, quer estimular o empreendedorismo? Quer dizer, imagina um governo tendo que descobrir, coibir e retirar centenas, dezenas de milhares, talvez, de sistemas de pagamento paralelos que são criados justamente para as pessoas não terem esse problema. Não terem esse problema de pagar CPMF quando simplesmente transacionam. Manda o dinheiro para a mulher manda o dinheiro de volta. Sabe? Então, se ficar no papel do governo, como aconteceu na época do PayPal, do exemplo que eu dei, como aconteceu agora com o WhatsApp, se ficar no papel do governo fazer essa fiscalização, e eu estou falando de Cielo, de WhatsApp, é coisa grande. Mas você pode pensar em sistemas paralelos de pagamento de prefeituras. Mas eu vou cobrar da prefeitura que não faça isso. Gente, você vai estar coibindo a inovação. Você vai estar coibindo a liberdade econômica. Não é esse o papel. Então, no meu entendimento, o problema da CPMF é que se o governo colocar a CPMF, meu entendimento, tá?
É a minha opinião. Se o governo colocar a CPMF, ele vai passar, principalmente se a CPMF for alta, tipo 1,6% pela movimentação financeira, todo mundo vai querer fugir disso. Entendeu? Se você comprou um apartamento de 1 milha, é 16 mil reais. Todo mundo vai tentar fugir disso. E aí você vai começar a utilizar Bitcoin, altcoin, ou nem isso, ou simplesmente um sistema que você criou dentro de um ambiente minúsculo, porque antigamente era caro, gente, hoje é barato. Então, no meu entendimento, se o governo fizer isso, ele vai passar a vida inteira tentando tampar buraco e vai acabar se transformando muito mais num fiscal de inovação do que efetivamente num coletor de impostos. Sabe? Não é, no meu entendimento, um imposto do século XXI.